Olá, é uma grande honra receber esse convite, por essa oportunidade de estar aqui falando para essa casa, cujo mentor espiritual é Bezerra de Menezes. Obrigada, Brando Vargas, pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o luto, né? E na visão um pouquinho da ciência e da doutrina espírita. Meu nome é Antonina Buriti, a minha formação profissional, eu sou engenheira de telecomunicações, sou empresária, tenho a formação de Direito, tenho 2 MBAs, e na questão da espiritualidade, eu sou da doutrina espírita desde criança, meu pai e minha avó eram espíritas, minha mãe católica, eu estudei em colégio de freiras, mas foi na doutrina espírita que eu encontrava as respostas das minhas angústias, as minhas questões, e hoje eu trabalho no lar do Frei Luís, né, no Rio de Janeiro. Eu sempre gosto de, quando eu falo de luto, ou quando eu vou em algum velório, ou vou consolar alguma pessoa que acabou de perder um ente querido, eu sempre envio essa mensagem de Santo Agostinho, que eu acredito que fala muito, né, sobre tudo que a gente vai conversar aqui agora. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Falando aqui um pouquinho da minha história, né? Por que eu fui convidada para falar sobre o luto? Eu não tenho nenhuma especialidade do luto, eu tenho aqui só a minha vivência e os meus aprendizados, que com muito amor compartilho aqui com todos vocês. Em 2020, estávamos enfrentando o que diríamos uma das maiores pandemias da história, e em julho, no auge da pandemia, a gente ainda em lockdown, o meu marido ele foi diagnosticado com câncer de pulmão, e do diagnóstico ao óbito foram menos de 4 meses. Não preciso aqui descrever que enfrentar o câncer já é uma batalha para toda a família. Imaginem vocês numa pandemia, onde ele foi privado de receber visitas de amigos, do pai, da família, e a cada visita ao hospital era sempre muito desafiador, porque os hospitais estavam lotados, né, de Covid, e pulmão era o foco principal desse vírus. Enfim, não foi fácil, como nenhuma luta, nenhum processo desse é fácil. E quando eu me vi no luto, eu tenho muito o hábito de escrever para manifestar as minhas emoções. E sempre que a gente falava da nossa história, eu e André, todo mundo falava assim, nossa, vocês precisam gravar um livro, né? Escrever um livro, porque a história de vocês é tão bacana, tão bonita, história de reencontro, de fé, de amor. E aí eu decidi, com 10 dias que o André tinha desencarnado, eu decidi começar a escrever essa história. Muito provavelmente foi a maneira que eu encontrei para me manter ainda conectada com ele. E ao término da escrita,
um pouquinho antes, menos de 6 meses depois, a minha mãe faleceu com Covid, com 72 anos, o André tinha 54, e minha mãe estava super saudável, isolada em Saquarema, enfim, e tivemos que enfrentar mais essa perda no intervalo de menos de 6 meses. Eu ainda estava escrevendo esse livro, então, quando eu concluí esse livro, foi no Dia das Mães, de 2021, um mês após o desencarne da minha mãe. Então, foi um livro que eu escrevi no momento de muita dor, mas é onde eu falo do amor, né, do aprendizado, do meu despertar em todo esse processo. Em virtude do... E aí, enfim, a minha intenção não era lançar, publicar o livro, mas eu apresentei para algumas pessoas, inclusive para a família do André, que me motivaram a que assim eu fizesse. E esse livro, ele foi A Jornada do Despertar, né? Ele foi lançado em dezembro de 2021, um ano e pouquinho depois do desencarne do André. E em 2022, eu recebi a surpresa de ter sido premiada como a melhor autora estreante do Prêmio Clarice Lispector, de literatura brasileira. E o que eu trago com essa informação, né? É que foi através da dor e do luto que eu me descobri escritora. Então, a vida é isso, né? A vida é de aprendizados dentro dessa jornada que é viver. E, na época da pandemia ainda, surgiu um projeto da ONU de incentivar áreas que tivessem disponibilidade para plantios, para que essas árvores fossem plantadas em homenagem a todos que morreram na pandemia, principalmente com Covid, né? E no Rio de Janeiro existe esse projeto, no Recreio dos Bandeirantes, que é o Bosque da Memória, onde a pessoa responsável por essa área decidiu fazer, então, um mutirão de voluntários e esse projeto de plantios em nome das pessoas que morreram na pandemia. E foi através desse projeto que eu conheci a Isabelle Delóis, e foi também nesse bosque que eu plantei as árvores para o André e para minha mãe. Em virtude desse trabalho do meu primeiro livro, a Isabelle me propôs da gente escrever um livro sobre esse projeto, para que a gente deixasse registrado não somente o que foi a pandemia, mas principalmente que a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de números, de estatísticas, e são pessoas que tinham rosto, que tinham, né, e tinham histórias. E não estamos falando de somente idosos, pessoas com grupo de riscos, e assim nós fizemos e lançamos esse livro em outubro de 2022. Então, o que eu vou aqui compartilhar com vocês é muito do que eu aprendi, do que eu li, do que eu estudei, para poder enfrentar os meus lutos. E só para concluir, após 4 meses de desencarne da minha mãe, o meu sogro faleceu. Então, em 10 meses, eu perdi meu marido, minha mãe e meu sogro. Sem contar, né, obviamente, amigos, foram muitas as perdas durante esse momento da nossa história, infelizmente. E antes de começar, eu os convido para fecharmos todos os olhos por um minuto. Vamos tentar fazer uma respiração que não deixa de ser um estado meditativo. Vamos inspirar profundamente, expirar. Vamos fazer esse movimento 3 vezes, elevando o pensamento a Jesus. E nesse momento muito abençoado, eu peço a Jesus, aos nossos guias, nossos mentores espirituais, que nos abençoe nesse momento, que possamos obter muitas trocas, muitos aprendizados, e que
e que tudo que aqui for dito seja para um bem maior, para que os enlutados recebam, com todo o meu amor, o acolhimento necessário para esse processo do luto, para que os seres desencarnados que ainda estão envolvidos com as pessoas aqui na Terra possam também encontrar algum conforto, algum acalanto, para que juntos possamos, com muito amor, seguir nesse processo e podemos reconhecer a beleza que é viver. Que assim seja. Eu sempre gosto, nas minhas palestras, trazer sempre a questão conceitual, né, sobre o que é o luto em algumas óticas. Mas, antes de mais nada, por que eu botei essa foto desse veleiro no mar em direção ao pôr do sol? Primeiramente, porque meu pai era um grande velejador, né, então, em homenagem a ele aqui, mas para fazer uma analogia do que é o morrer, né? Então, você imagina assim, você está na areia, na beira da praia, você avista um barco à vela, que ele está muito próximo de você, e conforme o tempo vai passando, ele vai se distanciando, ele está indo em direção ao sol, a essa luz aí incrível que é o sol. E, num determinado momento, você começa a avistar o barco muito pequenininho até que ele desaparece. E você não consegue mais ver esse barco. Só que esse barco, ele não deixa de existir porque você não o vê. As pessoas que estão nesse barco, elas continuam velejando e indo em direção ao sol. A única diferença é que você não consegue mais os ver. E assim é a morte, né? É essa viagem onde os seres que desencarnam seguem o caminho, voltam para suas origens, né? Que é o plano espiritual, e estão aí, estão vivos, estão seguindo o caminho deles, só que a gente não consegue avistar. Voltando aqui às definições do que é o luto, né, no dicionário, a definição é um profundo pesar causado pela morte de alguém. É um sentimento gerado por perdas, como separação, partidas ou rompimentos. Luto é o contrário de alegria, de felicidade e de prazer. Já no Evangelho, segundo o Espiritismo, a informação que a gente recebe sobre essa questão da passagem, eu cito esse trecho aqui, que é: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar por esses bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, e sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, é muito importante, dentro dessa passagem, que a gente compreenda os sentimentos que a gente pode emanar para esses seres desencarnados, esses entes queridos, de forma que seja não somente para nos beneficiar desse processo do luto, da consolação, como também beneficiar aqueles que desencarnaram. Já na pergunta 936 do Livro dos Espíritos, faz-se a seguinte pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? A resposta que os espíritos deram a Allan Kardec foi a seguinte: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Então, é muito importante a gente compreender até que ponto a gente pode vivenciar e alimentar essa dor e qual é a melhor forma para que a gente não nos adoecemos
e, ao mesmo tempo, não atrapalhemos a evolução espiritual daquele ente que desencarnou. Falando um pouco sobre o luto no olhar da ciência, eu peço licença aqui para compartilhar com vocês um pouco da visão que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes traz em suas palestras, em seus vídeos que ela publica nas suas redes sociais, sobre o luto. Ela é geriatra e também especialista em luto. E aí ela diz o seguinte, que na medicina, a definição de dor é uma experiência sensitiva e emocional, etc. e tal. Ela adaptou a definição para a dor do luto da seguinte forma: é uma experiência emocional e sensitiva. Por quê? Porque a dor começa na alma, nas emoções, e daí reverberando para o sensorial, para o físico. Então, é uma experiência emocional e sensitiva, desagradável, associada a uma perda real ou a uma perda potencial. E aí, aqui, eu coloquei algumas perguntas para a gente refletir. A dor do luto é só em caso de morte de entes queridos? Não. Como ela mesma coloca aqui, e como o dicionário também informa, é a dor de qualquer perda ou potencial perda, né? E perda pode ser um divórcio, um casamento que, infelizmente, não se continuou, uma perda de emprego, uma falência de uma empresa, tudo aquilo que você possui, que é relevante para você e que você perde, gerando, assim, um grande vazio dentro da sua vida e dentro da sua alma, vamos dizer assim, né? E aí, outra pergunta que é o seguinte: quão dói o luto? E aí, a doutora Ana Cláudia, ela explica como é que a medicina trata seus pacientes em relação à dor, né? E aí, normalmente, quem já ficou internado, já pôde viver essa experiência, os médicos sempre perguntam assim, de 0 a 10, qual a sua dor? Até para que eles possam mensurar mais ou menos e ver qual tipo de tratamento eles vão poder aplicar naquele paciente. Então, assim, 0, obviamente você está sem nenhuma dor, 10 é o máximo de dor que você já vivenciou, e aí 4, aquela dor que dói, mas aguenta, 6 é aquela que já não aguenta tanto, e 10 é aquela insuportável, não existe dor maior do que aquela que você está vivenciando no momento. Trazendo para o luto, qual a dor do luto? De 0 a 10. Segundo a doutora Ana Cláudia, é 10. O que eu vivenciei é que realmente a alma dói quando a gente entra no luto. E dói muito, 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 muito. Só que aí também, falando em números, né? Porque é uma dor, a dor do luto é uma dor inevitável, você não tem como evitar, e é uma dor insuportável. E quem vive o luto no início e diz que não está doendo é porque ela não está olhando para o seu luto. Não tem como. E aí, falando em termos de números, né? Aí vamos supor, usando o próprio exemplo da pandemia, 5 a 6% da população morreu por causa de pandemia e tal, não sei o quê. Mas, gente, o meu marido é 5, 6%. A minha mãe é 100%. É minha mãe. Eu não tenho outra mãe. E nem vou ter outra para poder substituir minha mãe nessa vida terrena. Então, para as pessoas que acabam de perder seu ente querido, a gente está falando de uma perda de 100% de alguém de extrema importância para a sua vida. E é esse o entendimento que as pessoas precisam compreender para dar todo o suporte necessário para o lutado.
Porque se tem um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade e que, infelizmente, se fala muito pouco, e em virtude disso, não temos conhecimento suficiente para poder auxiliar o outro, é luto. E aí vem uma outra pergunta: o luto é uma doença? Não. O luto é uma experiência, é um processo de perda de vínculo a algo extremamente importante. Não é uma doença. Tá, ok, não é uma doença. Mas tem tratamento? Bem, se ela não é uma doença, ela não tem tratamento. Porém, você vai me perguntar assim, poxa, mas uma terapia não poderia ajudar? Muito. Porque o que a gente precisa no luto? Autocuidado, a experiência de escuta, e nisso a terapia é fundamental, o autoamor, o autoacolhimento, e tudo isso a terapia pode auxiliar muito, e é recomendado, é importante que assim seja mesmo, né? E quanto tempo dura o luto? A doutora Ana Cláudia, ela diz o seguinte, não tem um padrão, porque é um processo individual. Cada um tem a sua forma de lidar com o luto e o seu tempo, até a sua intensidade, né? Então, por exemplo, ela diz que na psiquiatria, 2 semanas é o tempo que eles medem para o luto. Tipo, passou 2 semanas, a pessoa ainda está mal, então tem que entrar na medicação. Imagina, você perdeu uma mãe, perdeu um filho, 2 semanas. Ou então, na lei trabalhista, né, no judiciário, você perdeu sua mãe, fica 2, 3 dias de licença para poder trabalhar, enfim. O que são 2, 3 dias? Que seja uma semana. Né? Então, assim, o tempo vai de cada um. Certamente não é nenhum desses tempos aqui que eu acabei de citar. Até porque uma coisa assim muito importante a gente compreender é que quando a gente fala assim, por exemplo, imagina, nossa, mas já passou 1 ano que ela perdeu o pai e ela ainda chora. Poxa, mas já tem 3 anos que o marido dela morreu e ela ainda fica triste. O cérebro, ele não consegue contabilizar quanto tempo tem que você está com aquela dor. Ele só entende a intensidade da dor. Então, é muito cuidado quando a gente for acolher um enlutado e questionar o tempo, porque o tempo, ele é relativo. E mais uma pergunta, que são perguntas que normalmente se fazem, principalmente quem está entrando no início de um processo do luto. A dor do luto termina? A doutora Ana Cláudia diz que não, e pela minha experiência eu digo que não. Por que não? Porque eu acredito, apesar de só ter 3 anos que eu perdi todos eles, mas já tem 12 anos que eu perdi meu pai, por exemplo, que a gente se acostuma com a dor. A gente se acostuma. Aí aquela dor de intensidade 10, ela vai para 4, para 3, mas ela nunca chega a 0. E está tudo bem. Porque aquela perda, ela nunca vai ser suprida dentro daquele seu vazio. E por mais que a gente acredite que a vida continua, né, que a morte nada mais é do que uma simples passagem, ainda assim, a dor do luto ela existe. Porque, na maioria das vezes, a dor do luto ela é nossa, dos que ficam. Porque, assim, mesmo eu sabendo que aonde eles estiverem, eles estão bem, e eu realmente acredito nisso,
isso alivia muito pouco a minha dor, porque a minha dor refere-se à ausência que aquela pessoa faz na minha vida. É uma dor egoísta? Muito, mas é minha dor. É que nem o síndrome do ninho vazio, quando seus filhos vão embora, porque se formaram, porque se casaram, porque estão felizes, ainda assim os pais sofrem, mesmo sabendo que eles estão bem. Por quê? Porque eles sofrem pela ausência que o filho faz na vida deles. É uma dor egoísta, sim, mas está tudo bem. E aí, voltando a essa pergunta, poxa, mas se a dor do luto não termina e o que nos cabe é apenas nos acostumar com ela, como é que funciona isso? Bem, eu vou falar por mim, né? Hoje eu estou aqui falando de luto, falando de André, falando de minha mãe, sem chorar. Há um ano atrás, talvez eu não conseguisse fazer isso. Então, hoje, quando eu penso neles, eu penso com saudade, eu sinto muita alegria por tudo que eu vivi com eles, sinto muito amor. Né? No mês passado, completou 3 anos que o André faleceu, no dia eu fiquei melancólica, mas é uma saudade que não dói mais, mas é uma saudade, é um vazio que ainda existe dentro de mim, mas que eu consigo seguir minha vida, viver, sabendo que existe um pedacinho de mim aqui que, de uma certa forma, ainda sente a falta deles e que está tudo bem. E aí, voltando na psiquiatria, na psicologia, falando sobre as fases do luto, né? Definem-se que são 5 fases, mais ou menos, e aqui eu vou expressar pela minha própria experiência, né? Então, o primeiro estágio do luto é a negação e o isolamento, né? A gente tem ainda muita dificuldade de acreditar que aquela pessoa não vai fazer mais parte da nossa vida aqui terrena. E aí a gente acorda torcendo para que tenha sido só um pesadelo, a gente fica isolado, sem querer falar com ninguém, porque a dor é realmente insuportável. Eu, no meu caso, como foi na pandemia, esse isolamento talvez as pessoas nem notaram tanto, porque estavam todos isolados, né? Mas, por mais que racionalmente, mentalmente, a gente saiba que a pessoa desencarnou, emocionalmente, a gente ainda cria o hábito de tomar café da manhã com aquela pessoa, de acordar e já abraçar aquela pessoa. Então, tudo isso ainda é um processo de adaptação. Eu não sei quem viu o filme falando sobre a Margaret Thatcher, Testa de Ferro, se eu não me engano o nome do filme. Essa mulher foi uma das mulheres, talvez a mulher mais poderosa do mundo na nossa história. Ela comandava homens, tratava assuntos de guerra, e esse filme mostra quando ela perdeu o marido dela, como ela viveu o luto dela. Aquela mulher tão poderosa, tão forte, se rendeu completamente à dor do luto. E ela ficou numa fase de negação por muito tempo. Então, assim, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o da raiva. E aí, gente, a raiva, ela vem com tudo. Eu senti raiva do André porque fumou durante muito tempo, porque talvez não se cuidou o suficiente. Senti muita raiva de mim, porque talvez eu não insisti tanto como eu... Eu insistia quase que diariamente para ele parar de fumar, mas ele até parou nos últimos 3 anos.
Mas, às vezes eu ficava, será que eu não podia ter feito... Fiquei com raiva de Deus. Gente, a gente fica com raiva de Deus. E eu falo isso com toda a humildade, porque eu sou composta por virtudes e defeitos, por luzes e sombras. Então, se a gente guarda essa raiva, esconde, ela pode virar uma doença, até no fígado, por exemplo. Então, é um processo, imagina, você está enfrentando a dor do luto, aí você sente uma raiva, às vezes até de Deus, e aí você tem que enfrentar tudo isso, tudo junto, você nem compreende por que você está com toda essa raiva, mas você sente. E ela é genuína. Sim, o importante é a gente compreender que é só uma fase, que vai passar. Lembrando, a dor do luto é um processo. E a raiva também faz parte desse processo. A medicina, ela elencou 5 estágios, porque isso já foi mapeado. Isso não é um caso ou outro. Isso já é sistematizado, faz parte do processo. O terceiro estágio é o da barganha. E aí, preparando essa apresentação, eu fiquei, puxa, barganha, será que eu passei por isso? Aí eu ri e lembrei de um episódio, né? Meu marido tinha falecido, minha mãe ainda estava bem, graças a Deus. E aí eu recebi uma ligação de uma grande amiga que seu sobrinho foi desenganado por causa da Covid. Já estava entubado, e os médicos chamaram a família dizendo que não tinha mais o que fazer. E ela falou para mim assim, olha, eu preciso da sua fé. Eu falei, sinto muito, estou de mão com Deus, minha fé está na gaveta, infelizmente eu não tenho o que fazer. E ele era muito amigo meu, muito querido, e só que eu não tinha força. E ela falou, olha, eu preciso da sua fé. E aí, eu conversando com Deus, falei, Deus, então faz o seguinte, vou ficar de bem com você, mas, salva meu amigo, por favor, não me faça eu passar por mais essa pena. Então, assim, eu barganhei, olha que absurdo, gente, mas é fato, eu barganhei isso. Meu amigo, graças a Deus, está ótimo, sem sequela. Foram uma corrente imensa de oração, de apoio, de amor e, claro, muita ajuda da espiritualidade. E graças a esse episódio, eu resgatei minha fé e fiz as pazes com Deus. Barganhei, mas me beneficiei com isso. O próximo estágio foi a depressão. E aí, na época, quando meu marido desencarnou, meu médico me ligou e falou, olha, eu acho que agora seria bom você entrar num antidepressivo, você não vai dar conta de enfrentar isso sem medicação. Eu falei, não, imagina, eu já passei por coisas difíceis, eu vou conseguir. Ele falou, estou à disposição. Só que a alma continuava doendo, era uma dor assim, insuportável. E aí eu fui assistir uma live de quem eu sou muito fã, do André Trigueiro, e nessa live era uma conversa dele com o padre Fábio de Mello, onde o padre Fábio de Mello dizia que para enfrentar o desencarne de sua irmã, ele precisou entrar no antidepressivo. E aí, nessa live, ele fala assim, gente, às vezes a química, a composição química, ela é necessária para que a gente saia do fundo do poço. Senão a gente não consegue sair sozinho. Então, ele falou que ele entrou nessa medicação e eu acho que com menos de 1 ano ele conseguiu suspender a medicação e seguir o caminho dele. Quando ele falou isso, eu liguei na hora para o médico e falei, aceito. E, de fato, foi muito importante para o meu processo, não estou dizendo que todos têm que seguir esse caminho, o meu processo, eu precisei sim entrar no antidepressivo, porque a gente não podia nem sair de casa, não podia nem fazer uma viagem se eu quisesse, para eu poder sair do fundo do poço. E aí o quinto estágio foi o estágio da aceitação, né?
E a aceitação, para mim, quando a gente chega nesse estágio, é quando eu falei para vocês há pouco, né? É quando eu penso neles sem dor. Eu já reconheço que eles estão num lugar melhor. Eu já reconheço que eu não vou tê-los nos momentos importantes da minha vida aqui em matéria, no corpo físico. Então, eu diria que essa é a fase, assim, mas a gente precisa compreender que a gente atravessa todas essas fases do luto. Não necessariamente você precisa passar por todos os estágios. Como eu disse, vou repetir sempre, o processo do luto é um processo individual. Cada um tem o seu, cada um tem a seu tempo. Minha filha, por exemplo, enfrentou o processo do luto, se ocupando o máximo que ela podia de trabalho, de estágio, foi fazendo vários estágios ao mesmo tempo. O meu filho já optou em ficar quieto, pensando na vida dele, refazendo algumas questões, se dedicando aos estudos. Quer dizer, cada um, e eu vivi todas essas etapas escrevendo um livro, né? Como já foi dito, a sociedade ela não está preparada para tratar sobre esse tema, muito menos dar o suporte adequado para as pessoas enlutadas. Porque é difícil mesmo a gente lidar com a dor do outro, até porque, principalmente, quando a gente não sabe que dor é essa. Então, é muito difícil. E aí, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: quando a gente tem uma dor profunda e que ela não é reconhecida na sua legitimidade, isso agrava ainda mais a nossa dor e prolonga ainda mais o processo do luto. Então, não ser compreendido nesse momento de profunda dor chega a ser cruel para quem está vivendo o luto. E o julgamento também é algo bastante cruel para quem está vivendo o luto. Então, assim, um exemplo. Nossa, mas você está chorando, você ainda está sofrendo pelos seus lutos, mas você não é espírita? Nossa, então você não é tão espírita assim, né? Então, mas, poxa, já passou tanto tempo e você ainda está assim. Gente, o fato de eu ser espírita, de eu acreditar que existe vida, que a vida continua, em nada minimiza a minha dor. No máximo, me conforta saber que eles estão bem, que um dia eu vou estar com eles, mas a minha dor não altera em nada esse conhecimento. Ajuda, sim, no processo. Talvez, por eu acreditar dessa forma, o meu processo seja em menos tempo que outras pessoas, mas o que também está tudo bem. Como a gente diz sempre, o tempo não tem um padrão, cada um tem o seu. O enlutado, ele precisa falar muito sobre as suas dores, repetidas vezes. Por isso a terapia também é muito bem recomendada. E aí, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você já me contou isso. Já é a quinta vez. A gente sabe, mas a gente precisa botar para fora. Então, a paciência, a arte da escuta, do acolhimento, é a maior ajuda que vocês podem dar a quem está enlutado. Dor também, ainda mais dor do luto, não se compara. Ah, não, mas poxa, a minha, eu perdi, sei lá quem, a minha dor foi muito pior que a sua, e eu em 6 meses já estava ótimo, em 2, tem gente que fala que 1 semana, 10 dias já está ótimo. E aí, voltando à intensidade da dor, caso isso console de alguma forma, a intensidade da dor do luto é diretamente proporcional ao amor que você vivenciou com essa pessoa que desencarnou. Então, dói muito? Dói muito. Mas olha por que dói. Porque foi
tanto amor que você viveu com essa pessoa, mas tanto amor, que será que, no final das contas, na certeza que todos nós vamos encarnar, não vale a pena viver essa dor, olhar para ela, acolher, porque por trás dela existe um grande amor? E aí, como tudo na vida, qualquer doença, qualquer processo de sofrimento, o amor é sempre o melhor remédio para quem está atravessando o luto. Eu, particularmente, tive a bênção, né, de receber muito amor nesse momento tão difícil que foi todos esses lutos que a gente atravessou. E foi isso que me deu muita força para hoje estar aqui conversando com vocês, com todo o meu amor, compartilhando com vocês todo o meu processo, toda a minha dor, porque quanto mais pessoas entenderem, compreenderem a melhor forma de ajudar o enlutado, nossa, gente, a gente vai estar cada vez mais. Isso sim é praticar caridade, isso sim é praticar compaixão. Eu sei que todo mundo que fala, né, determinadas coisas, fala para o nosso bem, querendo nos ajudar, mas entenda assim, não é ouvindo o que é racional que a gente sai do nosso processo. Não é por aí. Isso só prolonga a nossa dor, só potencializa. Porque a gente sabe. É claro que a gente sabe. A gente sabe, quem acredita na vida após a morte, né, que esse ser querido, ele está bem, que você vai encontrá-lo um dia. Isso tudo a gente sabe. Então não precisa falar, nem lembrar, porque a gente sabe. E é muito importante esse respeito ao luto, ao processo, né? Sem julgamento, e principalmente quem está vivendo o luto. Muitas vezes as pessoas não têm coragem ou não têm força para enfrentar essa dor de cara. Então, esconde, disfarça, foge. E quando eu falo respeitar o processo do luto, eu falo principalmente para os enlutados. Não se preocupa com o julgamento da sociedade. Não tenha medo e vergonha de falar que você ainda sente dor. Faz parte do processo. É a melhor forma que a gente encontra para conscientizar a todos em relação a esse momento tão difícil que todos nós, em algum dia, já passamos ou vamos passar. Ninguém escapa. Como a gente fala aí, já foi dito, a dor do luto é inevitável. Um dia ela vem. E aí, compartilhando aqui com vocês um pouco do quanto que a doutrina espírita me ajudou em todo esse processo e os meus aprendizados, porque é uma coisa importante, né? Como toda doença que serve como caminho, e a pergunta para toda fase difícil, como doença, como luto, enfim, não é por quê, porque eu estou passando por isso, não, mas sim para quê? Isso sempre lembrando que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Então, sabendo que isso é uma realidade que todos nós vamos passar, eu, Antonina, passei por isso na pandemia, com todos esses 3 entes queridos de uma só vez, para quê? Não por quê, mas para quê, né? E, obviamente, como eu já disse, o fato de eu acreditar que a vida continua me ajudou muito no processo. Não no início, não fez diferença nenhuma, mas ao longo do tempo. E por que também? Porque, obviamente, por eu ser espírita, por eu ser médium, e eu tive a oportunidade de receber mensagens, de visitá-lo, enfim, eu tive acesso ao André depois do desencarne dele, isso eu descrevo no meu livro.
Então, isso foi muito merecimento, foi uma bênção, que graças a Deus foi possível, né? E isso sim me trouxe muito conforto. Mas mesmo as pessoas que não têm essa oportunidade, a física quântica, ela traz uma teoria não, um conceito, né? Que é o seguinte: todos nós estamos conectados, todos somos um. Então, existe uma consciência maior, uma consciência divina, que eu particularmente chamo de Deus, e abaixo dessa consciência estamos nós, fragmentos dessa consciência maior. Então, se nós fazemos parte dessa consciência maior, a gente faz parte do todo, então todos estamos conectados. Se todos estamos conectados, e aí é algo que o Chico Xavier colocava nos seus livros psicografados através do espírito do André Luiz, em vários livros, é que todos os pensamentos positivos, de amor, todas as orações que a gente faz na intenção que chegue a esse ente querido, eles recebem. Então, conversar com eles de alguma forma, seja através de orações, pensamento positivo, ou até conversa mesmo, às vezes, no início do luto, eu mandava mensagem de WhatsApp para o André. Eu precisava disso, porque isso era um hábito nosso, era uma rotina a gente se falar pelo WhatsApp. Então, eu precisava desse processo. Mas o importante é falar de forma positiva. Pode falar até do quanto a pessoa faz falta, do quanto amor você sente por ela. Aproveite e fale tudo que você gostaria de dizer e não teve oportunidade para falar. Eles recebem. Na física quântica também acreditamos, eu também sou estudante de física quântica, né? Na não localidade. A não localidade, ela diz que não existe tempo nem espaço. Então, eu estou aqui agora, e se eu faço uma oração agora para o André, seja lá onde ele estiver, ele vai receber. Ele vai receber. E o que o luto também me ensinou? Eu, como boa capricorniana engenheira, projetava o futuro. Eu vivia mais para o futuro do que para o presente ou para o passado. E o luto, ele nos ensina a viver o presente. Então, era assim, as pessoas me ligavam, como é que você está hoje? Eu falava assim, hoje eu estou bem. Amanhã eu não sei, mas hoje eu estou bem. Porque o processo da dor do luto vou falar uma senoide, mas assim, é uma montanha russa, né? Tem dias que você acorda super bem, tem dias que você não acorda tão bem, tem dias que você acorda bem mal, e assim a gente vai vivendo. O que eu fazia? Nos dias que eu acordava bem, eu aproveitava o dia, fazia coisas que eu gostava, eu ia aproveitar a vida da melhor forma que eu podia, porque a vida é maravilhosa, apesar de tudo. Nos dias que eu não acordava tão bem, eu me acolhia, eu respeitava o meu momento, se assim eu pudesse, óbvio, né? Eu me dava amor, me dava carinho, eu realmente me acolhia. Então, para mim, o meu grande aprendizado, para que eu perdi tanta gente em tão pouco tempo? Para eu aprender a me amar, para eu aprender a exercitar o auto-amor diariamente. Tanto que hoje eu sempre falo, hoje é meu mantra, assim, quando alguém me pede alguma coisa, eu pergunto para mim, se eu disser sim para essa pessoa, eu estou dizendo não para mim? Se eu estiver dizendo não para mim, eu vou avaliar melhor a minha resposta. Claro que eu estou falando isso não numa situação... Até assim, mesmo em situação de caridade, se alguém está precisando da minha ajuda e eu quero ajudar essa pessoa, eu ajudo. É um sim para mim também, é sempre uma troca, né? E a vida está no presente. O futuro, a Deus pertence, a gente não tem o menor controle. Então, a gente precisa amar agora, a gente precisa ser feliz hoje, a gente precisa ser grato por tudo que a gente viveu.
Doeu muito perder o André, doeu muito perder minha mãe, doeu muito. Mas hoje eu agradeço por tanto amor que eu recebi e pude dar nessas relações. Por quanto que eles me ajudaram nas minhas curas, nos meus processos de despertar. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi com o André. Durante algum tempo, eu me perguntava assim, por que só 6 anos e meio casada com o André? Com ele, né? E um belo dia eu entendi, agradeça, porque foram 6 anos e meio. Podia ter sido um dia, podia não ter acontecido, né? Então, esse sentimento de gratidão me fortalece a cada dia e ajuda muito no processo de luto, principalmente sendo genuíno, né? Tudo isso que eu estou falando tem que ser muito verdadeiro, porque a gente tem que viver a nossa verdade acima de tudo. E aí, se ainda assim for difícil, você imagina o seguinte, tá, se fosse eu que tivesse desencarnado, como é que eu ia querer saber dos meus entes queridos aqui na Terra? Eu ia gostar de saber que eles estão sofrendo, que eles estão chorando, que eles não estão aproveitando a linda oportunidade que é viver? Será que é isso que a gente ia desejar para eles? Então, pensando dessa forma, será que a gente não precisa também reagir, fazer um movimento por amor a eles? Primeiramente por amor a nós, mas também por amor a eles? O ressignificar, depois de todo esse processo, é muito importante também o ressignificar da dor, fazendo algo bom com isso. No meu caso, eu comecei a escrever livros, virei escritora. Quer dizer, cada um, não estou dizendo que precisa ser algo tão assim, plantei árvores, uma pequena homenagem, criar um hábito, de repente você sempre quis aprender a costurar, e nunca teve oportunidade, e uma maneira que você quer ressignificar essa dor com a perda da sua mãe é aprendendo a costurar. Enfim, sabe? Busque algo que faça sentido para você nesse ressignificar, nessa homenagem, no honrar essa pessoa que foi tão importante na sua vida. E, obviamente, né, transformar toda essa dor em aprendizados para sua evolução moral e espiritual. E, por fim, não menos importante, né, o que eu aprendi é perdoem, relevem, amem. A vida terrena é muito passageira. Nossa, eu e André, a gente tinha projetos assim para até ficar velhinhos. E não foi possível. Então, a gente tem que, se você tem alguém, uma irmã, uma mãe, um pai, que você está brigado, mas que eles são muito importantes na sua vida, eleva, avalia. Se amanhã eles não mais estiverem aqui, diga hoje o que você sempre teve vontade de dizer e nunca teve oportunidade. Isso faz toda a diferença. Isso traz uma leveza, gente. Cara, quando meu pai morreu, como ele ficou doente, então nesse processo eu falava tudo, eu falava do meu amor por ele, eu falava de mágoas que eu tive, que a gente nunca conversou sobre elas, para a gente ter oportunidade de se resolver, de resgatar. Então, tudo que eu tinha para falar para o meu pai, a gente conversou muito, conversamos sobre Deus, sobre a vida, nesse processo que ele estava doente. Tive essa oportunidade com o André, onde a gente conversou muito também. A gente conversava muito ao longo da vida, mas também no processo de doença, a gente falou muito sobre tudo, sobre amor, sobre dor, sobre vida, sobre aprendizados. Com a minha mãe, também foi um processo, não durante a doença não foi possível, mas ao longo da vida, né, a gente teve essa oportunidade também. Então, digam tudo que vocês sentem, é libertador, porque quando essa pessoa parte, você disse o que ela representava na sua vida, você manifestou todos os seus sentimentos, todo o seu amor.
Isso é muito legal, porque você olha assim e fala assim, caraca, bacana, eu consegui dizer tudo que eu senti. E aí, eu volto aqui para esse livro do Bosque da Memória, onde a gente escreveu histórias sobre as pessoas que foram homenageadas através de árvores e que morreram durante a pandemia, e que não são números, nem estatísticas, nem são somente idosos ou pessoas de grupo de risco. Tinham muitos jovens, inclusive, também, né? E como esse grupo de famílias não tiveram oportunidade de velar o seu ente querido, não podia se ter velório, né? Era caixão fechado, só 2, 3 pessoas podiam participar. A gente decidiu lançar esse livro na Cidade das Artes, em outubro de 2022, com um painel para falar sobre luto, com pessoas especializadas. Foi muito bonito, muito bacana. E foi uma maneira que a gente encontrou de ressignificar o vazio que era o fato de não ter velado por seus entes queridos. Então, foi um lançamento com 600 pessoas presentes. E aí eu coloco para vocês um trecho do meu primeiro livro, onde eu coloco que o luto é imprescindível para o processo da cura, dentro de um momento de muita dor, a perda de um ente querido. Ignorar o luto não enterra a dor, é abafá-la, escondê-la, até que ao não suportar mais o sufocamento, ela emerge com uma força potencializada e transformada em determinadas doenças. Viver o luto é a maior prova de amor a si mesmo, porque a dor é para ser vivida, olhada e só assim superada. E aí eu compartilho com vocês um momento de muita emoção, vivenciado por essas 600 pessoas no dia do lançamento desse livro. Recomece. Todo mundo comeu, hein? Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe parar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar significa voltar. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, recorre quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. E como dizia nosso querido Chico, tudo passa. E isso também vai passar. Confie. Obrigada. Fazendo aqui uma prece final, Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, estamos aqui reunidos, agradecendo por essa oportunidade, que Deus, em sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, nos acolher, nos proteger, a todos aqui presentes, os desencarnados, aqueles que estão
aflitos, sofrendo ainda pela perda do seu ente querido, que possamos, Mestre Jesus, através do amor, nos fortalecer, nos apoiar, para que possamos, com muita fé e muito amor, recomeçar. Assim seja.